Bom, a questão que se coloca é como usar as emoções, como nos beneficiar das emoções, seja as minhas ou de uma outra pessoa. E sabe-se que o mundo todo é uma fábrica, por assim dizer, de conhecimento. A todo instante aprende-se alguma coisa, a todo instante desenvolve-se novos conceitos, há novos conhecimentos e nós começamos a ter alguma dificuldade na hora de decidir, por exemplo, que faculdade eu vou fazer. Portanto, as empresas, os profissionais lidam com estas questões, né? Em como conseguir convencer o outro lado a ficar com algo que é nosso. Por isso é que eu falei sobre questões emocionais e como nós podemos ter a partir disso. Porque, de certa forma, nós temos que convencer a outra pessoa. E a outra pessoa depois vai ponderar se deve ou não comprar, se aquilo que está a ser oferecido satisfaz a necessidade dele. E se não fizer, ele não vai comprar. E aí que também surge a concorrência que torna as questões da venda mais difícil do que deveria ser. Portanto, para ajudar a perceber estas questões todas e como elas têm a ver com o nosso lado emocional, e quando falamos de questões emocionais, estamos a falar propriamente do cérebro humano, porque é a parte que decide se vamos ou não vender, como vamos vender, se vamos ou não comprar o que nos está a ser oferecido. E eu me predisponho hoje a ajudar de forma mais simples a perceber isto. Nos vídeos anteriores, no primeiro e no segundo, e este é o terceiro, o último da saga do cérebro trino, desenvolvido pelo professor Dr. Paul D. McCallum, que fala sobre o comportamento humano e como este comportamento tem a ver com o cérebro. E como você pode ver aqui, eu tenho um computador que retrata exatamente o funcionamento do nosso cérebro humano. O cérebro humano, como deve se lembrar, nos vídeos eu falei sobre os mesmos, nós está dividido em três partes, não é? A primeira parte é o sistema neocórtex, que é a parte racional, que é a parte que nos faz avaliar se o que nos está a ser apresentado convence ou não, se nos propicia ou não, se vale a pena ou não. E temos depois uma outra parte do cérebro humano, que é o sistema límbico, é onde nós guardamos as emoções, as memórias, todas aquelas recordações e alguns aspectos que são nossos, ou seja, que nos fazem lembrar de ser humano. E o terceiro, não menos importante, é o sistema basal, ou o cérebro basal, que é o cérebro instintivo, que nos permite nos defender, que nos permite, e também funciona muitas das vezes como isto, né? Você sabe que alguém que aprendeu a usar a bicicleta não vai esquecer. Claro que há algum tempo ele poderá ficar sem andar de bicicleta, vai ter que relembrar, mas a gente relembra no instante. E como isto é importante para nós lidar com questões como objeções, então eu trago aqui o computador. O computador também tem a mesma estrutura, parece mentira, mas o computador tem a mesma estrutura. Ele tem processador, não é? Que é o sistema que permite com que o computador processe as informações. O processador é medido em hertz. Quanto mais hertz, mais rápido é o computador em aceder às informações que são armazenadas no disco duro. E para facilitar este processo de aceder às informações, nós vamos ter que instalar no nosso computador memória e RAM, que também precisam ser prontos. Assim, os computadores mais recentes, os Core, e já tem o Core 10, tivemos o Core 7, Core i5. Portanto, estes computadores, à medida que eles vão evoluindo, vão exigindo cada vez mais memória. Por exemplo, o Core i5, o mínimo de memória que podemos tê-lo é até 4 GB de memória. Quanto mais potente for o Core, mais vai exigir de memória RAM. E quando falamos do Core i7, o Core i7 já nos obriga, o fabricante já nos dá com 8 GB e aí em diante. Porque precisa de maior fluidez no processo ou na busca de informação. Está ou na BIOS, quando a gente reinicia e liga o computador, ou no disco duro, onde está instalado o sistema operativo. E é exatamente isso que o cérebro humano também age. E você vê, tem uma relação entre o computador e o cérebro humano, Semedo? Sim, tem. Se tiveres a trabalhar com um computador que não seja muito potente,
o teu cérebro vai gerar informações que estressam a pessoa. E eu já tive situações como essa em que fiquei aborrecido com o computador e é daquelas coisas que você está a trabalhar, precisa do computador, mas o computador não está a corresponder, então você tem que se agarrar, né? Porque a única solução para ti costuma ser tipo, vou partir esse negócio e às vezes esbarramos o computador ao chão. Bom, nunca fiz isso. Mas há situações em que a pessoa fica estressada porque o dispositivo ou o aparelho que estamos a utilizar não está a dar resposta. Tem muito a ver com isto. Por vezes, o cérebro humano, para nós termos acesso a ele plenamente, quando falo plenamente, não é 100%, porque não é possível termos acesso ao cérebro humano a 100%. Mas algumas pessoas conseguem ter acesso a 10%, que já é muito, mas muito bom, e conseguem ter uma performance, ou seja, como te convencer, eles sabem como te convencer a ficar, por exemplo, com um livro como este aqui, ou com uma câmera fotográfica, ou aceitar os meus serviços. Que quando a informação que nos é passada nos convence, a gente não tem como negar, né? Porque a informação houve como que uma conexão entre meu lado racional com o lado racional da outra pessoa. Porque às vezes nós temos que pensar sobre o que nos estão a oferecer. Vale a pena? Há dinheiro? Há necessidade? Não podemos deixar para uma outra altura? Tenho interesse? Então o cérebro racional é que vai refletir. Mas é claro que nem todos nós temos essa capacidade de, a princípio, fazer essas questões todas e dizer não vou comprar porque não me interessa. Me interessa, mas de momento não é necessário. Mas a questão emocional, que é o límbico, que é comparado com o disco duro, que é onde vão lá todas as informações, atua muitas das vezes no sentido de nos fazer comprar as coisas de modo emocional. Porque nós temos dois tipos de cérebros que diz compra, um deles, e o outro diz não compra. E muitas das vezes há esse conflito, porque estes três cérebros que eu relaciono com o computador, ou com o sistema principal dos computadores, muitas das vezes atuam de forma autônoma. Sim, esses cérebros também funcionam de forma autônoma e elas por si só têm sempre o extrato de cada cérebro. Ou seja, o cérebro racional, que é o neocórtex, também tem memórias, também tem partes que nos fazem lembrar de alguma coisa. Ou seja, quanto mais rápido o nosso neocórtex, quanto mais conhecimento nós tivermos no límbico, nos deixa mais habilitado para dar respostas a qualquer situação difícil ou na tomada de decisão, como por exemplo essa que estamos a ver agora entre a NATO e a Rússia, onde a NATO pensa que se intervir poderá causar mais conflito, então é preciso pessoas com mente fria, mais calmas para buscarem soluções que não agravam mais as coisas. Portanto, um vendedor, quando está a fazer venda de um produto, ele precisa convencer o outro lado, precisa usar o seu cérebro racional para tirar o sistema de defesa da outra pessoa, que é o basal. O basal é que interfere, e eu relaciono o basal com as memórias do computador. É que ele precisa ser, quanto mais rápido for, o basal consegue dizer, não vale a pena. Ou seja, é que nos protege. Mas ele está associado também com o límbico, porque às vezes o límbico é irracional, ou é o cérebro emocional, e por tudo por nada compra, por tudo por nada promete, depois na hora de cumprir se lembra que não tem como cumprir e se arrepende, depois já não atende as chamadas, ou diz porque não vai dar, ou porque não pediu emprestado, por exemplo, algum dinheiro para uma situação, prometendo de que no prazo de X dias vou pagar. Passou os X dias, eles não estão a pagar. Entanto, nós vamos dando curva, né? Curva, mais curva, curva, e depois somos rotulados como aldrabões. Portanto, é preciso pensar bem, aí está a questão racional. Precisamos ler livros, precisamos interagir com pessoas que também gostam de falar a verdade, para que estejamos imbuídos na mesma ideologia ou na mesma filosofia. Falar a verdade. E para falar a verdade é preciso muito treinamento, é preciso nós estar associados com pessoas que também gostam de falar a verdade, não prometer e não cumprir, que é o caso de algumas pessoas. Referindo que o neocórtex é, de certa forma, pode ser comparado com o processador ou CPU do computador,
o nosso sistema límbico, o cérebro límbico, podemos relacioná-lo com o disco ROM, ou memória massa, ou disco duro. E hoje os discos duros já evoluíram muito, já estamos a falar do SSD, que de certa forma também interage diretamente com o banco de memória, ou seja, a memória RAM. Ou seja, os SSDs são memórias também, funcionam muitas das vezes como memória RAM, ajudam o computador a ligar mais rápido e a desligar mais rápido. E para mim, por exemplo, trabalho com softwares que exigem muito da memória, portanto, ao ter um SSD, aquilo é rápido, né? Eu estou a usar o Final Cut, estou a usar o Premiere, os dois programas abertos, ou, por exemplo, o Motion da Apple, e não vou ter crashdown a nível de memória, ou seja, o computador colou. Não tem isto, porque eu não deixo computador. Estou a falar computador da Apple, não este aqui. Este ficou mais fácil, no caso, para mim, porque eu consigo mostrar aqui o interior. Por isso é que eu trouxe esse computador, mas eu estou a falar do computador da Apple, que eu tive que tirar o disco da agulha para pôr um SSD, porque com o andar do tempo me percebi que os discos da agulha sofrem muita interferência, não podem cair, isso aqui é uma dor de cabeça, e são lentos demais. E já os SSDs é como se fosse um cartão de memória, é como se fosse uma pendrive. Pode parar na água, tu limpas, depois na secar, está pronto. Pode cair, a gente sabe que funciona na boa. Portanto, os SSDs são muito mais rápidos em processar as informações, ou seja, deixar com que o processador e as memórias acedam às informações instaladas. E o cérebro humano também está aí, é a mesma coisa. Quanto mais tempo se reserva para obter conhecimento, mais fácil fica para você falar sobre um determinado assunto assim de forma convincente, like me, like see what I'm doing, see how I'm talking to you with conviction and passion. Yeah. Portanto, eu espero que ter ajudado a perceber questões ligadas ao cérebro humano, que ele está relacionado com o funcionamento dos computadores. Portanto, é isso, né? A informação, o conhecimento que a gente adquire nos ajuda a lidar de forma fácil. You are now photographing with the best, and I still got love for the streets. It's a Dom Cimeiro. Alright? See ya!